Mário, o que é filosofia e para que serve? Há muitas definições de filosofia, mas em princípio filosofia é a capacidade de indagar, de suspeitar, de discutir, de refletir sobre a origem e a razão das coisas em vez de apenas olhar o como elas funcionam. Desse ponto de vista, a filosofia é, acima de tudo, uma capacidade de indagação que impeça de nós uma vida que seja automática, robótica, que seja alienada. Ela não é a única maneira de fazê-lo, mas é uma maneira preparada e histórica de trazer questões para um mundo que não se queira absolutamente automatizado. Uma parcela de nós, homens e mulheres, faz oposição à ideia de violência, reclama da violência existente, é capaz de trazer implicações e imprecações em relação a ela, mas dela participa por omissão, por ação não deliberada, por ausência de solidariedade. E aí trago à tona a fala do professor Milton Santos. A comunidade solidária. Vocês sabem que a palavra solidária não vem de solidão, ela vem de sólido, vem de solidez. Solidariedade é aquilo que nos dá solidez de convivência. E uma das coisas que mais apodrece a nossa convivência nos tempos atuais é o cinismo. E o que é o cinismo? É aquele ou aquela que não pratica o que ensina, aquele ou aquela que é omisso em relação às coisas, ou, pior do que tudo, finge que está indignado. Os antigos, e eles entendiam algumas coisas, faziam uma distinção entre ser revoltado e ser revolucionário. Qual é a diferença entre revolta e revolução? O revoltado é aquele que só reclama o tempo todo, mas nada faz. O revolucionário é aquele que, identificando algo ruim, se junta com outras e outros para alterar. Tem muita gente hoje que é revoltada e nada revolucionário. Isto é, passa o tempo todo dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E isso é mera revolta. Não haverá possibilidade de controle da violência que se tem, física e simbólica, se nós não sairmos do patamar da mera revolta e entrarmos numa atitude que seja mais revolucionária. Correto. Como você analisa essa sociedade moderna de hoje? Ela tem uma série de situações em que ela confunde duas coisas e isso não é bom. Ela confunde velocidade com pressa. E fazer apressadamente não é fazer velozmente. A outra coisa que ela confunde é paciência com lerdeza. E paciência é uma virtude, lerdeza é um vício. É preciso ter mais paciência e mais velocidade em vez de ter mais pressa, né, e mais lerdeza. Desse ponto de vista, essa sociedade ela está aprendendo que um dos modos de se fazer é como nós estamos fazendo. Mas não é o único, porque o que nós estamos fazendo está gerando uma certa doentização, né, da nossa convivência. E é preciso romper isso e criar uma outra possibilidade que seja melhor para todas e todos. E eu gosto demais de uma coisa que um dia escreveu Bento de Núrcia e que, ao organizar a ordem beneditina, ele criou um regulamento que é chamado de regra beneditina. E a regra que eu mais gosto, que eu queria partilhar aqui, é a regra de número 34. A regra 34 dos beneditinos diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de fazer algo? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. Gente que passa o tempo todo dizendo que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Aliás, o resmungão, ele tem uma característica: ele ou ela é, acima de tudo, vagabundo. E a melhor maneira do vagabundo nada fazer é acreditar que nada pode ser feito. Porque quando você acha que nada pode ser feito, você não precisa se mexer. E o vagabundo e a vagabunda, ele tem um lugar onde ele gosta de repousar. Esse lugar é uma cadeira ultra confortável chamada pessimismo. E o pessimista, que é vagabundo, ele, acima de tudo, chama a si mesmo de realista. Porque ao dar a si mesmo esse apelido, ele consegue algo especial. Dizer que de fato nada pode ser feito, que a realidade é assim. E ao vagabundo só resta uma coisa:
sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, se juntar, discutir, debater, trabalhar, voltar atrás, se arrepender, reorientar, reinventar. Por isso, de fato, existe violência física e simbólica, mas em grande medida, se o combustível dela não é todo ele a pobreza, e não o é, a pobreza pode ser um facilitador, mas não um indutor de violência. Se há um combustível forte, é o cinismo. Isto é, homens e mulheres que de maneira geral falam de maneira revoltada, mas não têm uma perspectiva de junção, de capacidade de agregação, de possibilidade de fazer política no sentido mais forte, que é a ideia de comunidade. E a instituição família, como você analisa? A família no Ocidente, ela é uma coisa muito diferente do que existe em outras sociedades. Só 25% das famílias no mundo são como aquelas que nós temos no Ocidente. Isto é, pai, mãe, filhos separados do resto da família. Se você pegar sociedades asiáticas, africanas, sociedades árabes, né, as famílias vivem juntas. Quando um filho ou uma filha casa, vem morar junto. Portanto, é uma comunidade muito mais extensa do que essa que vive em apartamento, né, todo mundo apartado, separado, e isso produz uma série de situações que geram algum desconforto nessa convivência hoje. Em relação a esses relacionamentos imediatistas, qual o seu posicionamento? Como o senhor analisa? Mais uma vez, é pressa, não é velocidade, né? Aquilo que eu chamo de miogização da convivência, uma vida miojo, né? O namoro miojo, a pesquisa miojo, a faculdade miojo, então tudo aquilo que é de pronta e instantânea situação. Claro que há vantagens quando alguma coisa pode ser instantânea, mas há uma série de desvantagens, que é a superficialidade, a baixa densidade, a incapacidade de aprofundamento. Eu não sou contrário à instantaneidade, ela só não pode ser a nossa referência de convivência. Por isso, de fato, é preciso pensar na violência como sendo algo que nós não queremos. Mas se a gente não quer, a gente tem que ir buscar, juntar, estudar, reagir, em vez de simplesmente resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido debater, discutir. Aliás, o resmungão tem uma característica, que eu quero terminar exatamente nisso, essa fala original. O resmungão, como ele não gosta de fazer nada, ele tem um hábito, ele anda muito rápido para lá e para cá. Cuidado com gente que anda levantando poeira. Porque gente que anda levantando poeira normalmente só quer dar a impressão de que está ocupado. Gente organizada não anda correndo para lá e para cá, porque ela sabe o que ela faz, ela pensou antes, né, e ela se estruturou para fazer. Gente que anda rápido, até na hora de lavar louça no domingo, finge que está trabalhando, pega uma travessa na sala, volta, vai para a cozinha, volta outra vez, e chega no fim do dia assim, diz assim, tô acabada. Cuidado com gente que anda levantando poeira, porque normalmente a gente cuja frase é, e agora eu termino, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas no passado a escola pública era boa. Grande pergunta, boa para quem? Para quem a frequentava. Quem é que frequentava? Junto lá estava o filho do rico e o filho do pobre. É verdade, mas pouca gente estava na escola. E aí havia uma mescla. Eu passei, vários de nós passamos só pelo sistema público de ensino. Só que tem uma coisa, não se confunda, atenção, qualidade com privilégio. Toda vez que numa democracia você tem o melhor para poucos, não é qualidade, é privilégio. Atenção, São Paulo, que é a cidade onde eu moro, é uma cidade na qual se come muito bem. É verdade. Quem come? Quem come o quê? São Paulo tem 260 cinemas, 71 museus, 46 teatros. Quem pode frequentá-los? Não é um problema de acesso financeiro. O problema é que não se confunda a qualidade com o privilégio. Uma nação que é competente em algumas coisas, ela não é de uma vez. E nós estamos nos preparando. É a única alternativa o Enem? Não. Nosso sistema educacional está saindo da indigência nos últimos 20 anos. Nos dois governos do Fernando Henrique, nos dois do Lula e nessa metade da Dilma, nós estamos saindo da indigência. Isto é, nós estamos saindo da UTI em educação escolar e entrando na enfermaria. E essa questão do processo de educomunicação,
atrelado a essas novas tecnologias? Qual o seu posicionamento? Como o senhor analisa? Acho que as plataformas digitais, elas são não só uma ferramenta absolutamente necessária para a nossa vida melhor, para todas e todos, como elas criam uma nova maneira de pensar. Claro que nenhuma dessas plataformas, ela por si é capaz de elevar ou de diminuir, dependerá do uso que está sendo feito. No entanto, a simultaneidade, a instantaneidade, ao mesmo tempo a mobilidade e a velocidade podem trazer uma certa desatenção em relação a alguns processos. Então, nós não podemos nos submeter, né, a uma tecnologia que é poderosa, mas ao mesmo tempo não podemos dispensá-la. Portanto, o lema é nem informatofobia, que é medo e pânico em relação à informática, e nem informatolatria, que é a adoração do mundo digital. A primeira plataforma de ensino à distância da história foi o livro, certo? E ele continua existindo junto com outras plataformas, e isso é muito bom. A gente começa a imaginar o que é que significa esse sistema conectado. Aí eu volto ao ponto. Cuidado, alguns jovens hoje tentam te aprisionar numa ideia que é falsa. Hoje você tem filho de classe média, que é o caso de vários de nós aqui nessa sala, que diz assim: eu não preciso fazer faculdade. Bill Gates não fez, o Zuckerberg do Facebook não fez, o Bill Gates não fez. E eu tenho uma resposta que você pode dar a ele se ele falar. Zuckerberg largou a universidade, sim, só que ele largou Harvard. Ele não largou uma unisquina qualquer dessas que tem por aí. Certo? Bill Gates não fez faculdade, pai. O que eu vou fazer? Ele largou Harvard no 3º ano, na qual ele fazia direito e matemática. Pacto que você pode fazer com o teu filho: filho, você não tem que fazer faculdade até o fim. Faça como Bill Gates, entre em Harvard, depois você pode largar à vontade. Aí você falou do Enem. Bill Gates, o Enem norte-americano, o SAT, sabe disso, que é educador, tem 1.600 pontos no máximo. O limite máximo de pontos é 1.600. O Bill Gates fez 1.590 quando ele tinha 17 anos. Portanto, não é que ele largou a faculdade, é que ele era um homem que já estudava, e portanto o estudo em si formalizado daquele modo não estava. Pois bem, nosso país tem uma sociedade que ainda é pouco escolarizada, mas ela não é obrigatoriamente deseducada. Não confunda escola com educação. Educação é muito mais ampla que escola. Às vezes, não, mas sabe o que é? Se eu não formar ótimos médicos, então forme-os. Ah, mas é que esse povo que chega tem deficiência, então supra a deficiência. Ué, que jeito que é? Fazendo uma estrutura, passando bolsa para fazer. Você quer ter uma camada da população de pesquisadores que esteja no topo? Faça isso, mas sem cortá-los por capacidade econômica. Quer fazer o que se chama de elite de pesquisadores? Faça. O que não pode é que se faça nessa elite apenas quem já é da elite econômica. Quer fazer linha de frente, que a gente chama de vanguarda na ciência, de gente que pesquisa, vai atrás, é mais aplicado? Faça, mas não faça o corte por origem de classe social. Faça pela capacidade da pessoa, independentemente da classe social que ela estiver. E se ela é alguém que tem dificuldade, supra a dificuldade. Uma das coisas que tem mais perigosas no intelectual é ele supor que ele não pode se misturar com o popular, porque era dali que ele não podia ter se afastado. A questão não é desprezar o popular, é requalificar aquilo que no popular pode ser superficial e tirá-lo da superficialidade. Vou dar um exemplo bem banal. O ano passado, em junho, nós estamos agora em junho, eu fui ao programa da Xuxa no Rio de Janeiro, no sábado à tarde, para discutir sustentabilidade, que ele foi durante a Rio+20. E no meio do programa, aliás, antes de começar, a produção me chamou e falou assim: professor, isso é um programa para jovens, e é um programa popular, o senhor não use palavras difíceis. E eu falei: você não está entendendo o que é educação. Educação não é deixar as pessoas onde elas estão, é elevá-las. O que eu não posso é usar e não explicar. Mas deixar de usar por supô-lo ignorante é deixá-lo onde ele já estava. Então você não entendeu o que é educação. Então é o seguinte: eu vou usar a palavra difícil, só que eu vou explicar. E aí no meio do programa eu falei, mas as pessoas usam assim: nós precisamos cuidar com o biocídio, que era a palavra que eles não queriam que eu usasse. Eu disse biocídio. Bio significa vida, cídio é eliminar, matar. Biocídio é o assassinato da vida nas várias condições. O que eu quis dizer com isso? Em vez de eu, supondo a pequenez intelectual da outra pessoa, deixá-la onde ela está, eu tenho que elevá-la na condição, não me furtando a explicar.
Desse ponto de vista, essa é a razão de programas populares. Só para finalizar, você sabe com quem está falando? Sim, eu estou falando com um ser humano, entre outros bilhões, dentro de um planeta que e tem uma trajetória imensa. Eu estou falando com outra pessoa. Quando eu falo outra pessoa, significa que eu também sou, né? Senão eu não diria outra. E eu gosto dessa ideia. Muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente o número de homens e mulheres que nessa noite, neste lugar magnífico, o convite da 13ª Feira do Livro, eu já estive antes, gosto da ideia, são capazes de vir pensar um pouco aquilo que é necessário. Paulo Freire falava que é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar, espero que resolva, espero que dê certo, espero que funcione. Obrigado. Obrigado.